Olá, meus irmãos, bem-vindos ao Daily Devotions, o devocional da AD Gravataí, a Assembleia de Deus de Gravataí, que é a nossa igreja e é a nossa família. E nós estamos então no nosso comentário bíblico, da leitura bíblica diária do devocional, para percorrer os 365 dias desse ano, onde nós comentamos os textos bíblicos. É um propósito de leitura de toda a Bíblia, nesses 365 dias. E aqui estamos, nesse momento, em 2 Samuel 19 e 20, onde estamos agora no relato tratando já de um outro momento da vida de Davi. Absalão, que havia usurpado do trono, perseguido, infelizmente o próprio filho de Davi, buscando destruí-lo para se estabelecer sobre o reino de Israel, mas os seus intentos não tiveram êxito, ele foi morto pelo capitão do exército de Davi, Joabe, e enfim, agora Davi, que havia fugido, estava além do Rio Jordão, o povo pede para que ele volte. É isso que o texto está tratando. Primeiro, ele entende que todo Israel está o chamando para liderar a nação mais uma vez sobre eles. Davi percebe que Judá tem uma demora, um pouco, porque sendo ele da mesma tribo de Judá, da clã, dos parentes, da tribo, eles deveriam já ter sido mais prontos, mas eles também entenderam que Davi deveria realmente voltar para governar Israel. Mas agora aqui apresenta-se uma virada de posições, tudo dependendo como que a situação que está aquela pessoa, porque é interessante, muitas pessoas elas dão significado e sentido a uma pessoa pela posição que ela ocupa, não pelo que muitas vezes ela é, não é que é porque é um amigo, mas é porque é uma pessoa de eminência, um rei, o que ela pode fazer por ela, Então, às vezes essa motivação, e é o que a gente percebe agora aqui nas aproximações do povo que vai ao encontro de Davi para recebê-lo de volta no trono de Israel. Nós vamos encontrar, por exemplo, uma das figuras que foi muito terrível, que encontrou Davi no caminho, fugindo de Absalão, e se chamava Simei. Simei jogava pedras, ele era da clã também, era de Benjamim, da tribo de Benjamim, um parentesco assim de Saul, e Simei jogava pedras e praguejava e amaldiçoava. Agora Simei, sabendo que Davi retomava o trono, é o primeiro a ir a encontrá-lo ali junto ao Rio Jordão para ajudar sua família a atravessar, a família de Davi. E ele se humilha, e pede perdão pela sua atitude. E os homens de Davi, como Abisai, que era irmão de Joabe, já tem que matar esse homem. Davi disse: não, hoje não é dia de morte, de vingança, de execuções, porque eu voltei a ser o rei Israel, então é tempo de celebração, e ele ali disse que não ia executar Simei. Também o próprio Mefibosete, neto de Saul, filho de Jonatas, Mefibosete também, ele teve uma reação de oportunidade de talvez também ser levado ao reino, inclusive Ziba, que era ali seu servo com todos os seus filhos e empregados, ele também incitou de certa forma, mas Ziba agora estava também nesse momento quando o rei Davi, o Mefibosete diz que Ziba o enganou,
como que o rei não teria mais oportunidades, então ele poderia ter, e ele se queixa de Ziba. Ele disse, bem, você vai ficar, vou repartir, né, os territórios entre você e Ziba, e o Mefibosete diz, não, dê tudo para Ziba, porque eu já tenho o favor do rei, né? Estou sentado à mesa, comendo, né, da mesa do rei. Aparece uma outra pessoa aqui, esse sim, esse é aquele tipo de amigo, de pessoa que, independente, né, da situação, ele se posiciona para estender a mão, para ajudar, que foi Barzilai. Aqui Barzilai aparece no texto, ele era de Gileade, e ele desceu para acompanhar a travessia do rei Davi, mas ele já era um homem idoso, 80 anos. Mas foi ele que Davi, ao fugir com seus homens, lhe proveu pão, lhe proveu comida, sabe? Teve uma atitude muito linda, nobre, com o rei numa condição de fugitivo, né? Não sabia qual seria a sorte do rei, mas agora o rei encontra com ele, convida ele para estar com ele, não é? Mas ele já diz, não, estou velho, mas ele indica, né, alguém dos seus, como Quimã, para estar junto ao rei e se servir então das benesses e estar lá para servir também. Agora que os homens de Israel chegam e há uma certa disputa entre o povo de Israel e a tribo de Judá, né? No sentido de terem assim uma atitude, né, honrosa diante do rei Davi. E assim eles começam a dizer quem talvez teria mais importância, né, diante do rei em relação um ao outro. Quando eles falavam isso, mais um levante, um motim acontece, né, em Israel, em pleno reestabelecimento do trono de Davi, que foi Seba. Seba se levanta e faz um grito, não é? Que chama o povo para um levante, dizendo, abaixo a dinastia de Davi, filho de Jessé, nada tem a nos oferecer. Vamos, homens de Israel, todos de volta para casa. E aí ele busca se tornar o líder. Mas Davi então se preocupou, disse, esse homem vai fazer pior que Absalão. Manda agora Amasa, né, que promete até Amasa lá no início, se tornar um comandante no lugar de Joabe. E Joabe certamente tomou conhecimento disso e era primo de Joabe, esse Amasa. Mas quando Joabe teve a oportunidade, ele matou Amasa, né? E foi muito triste aquela morte, enquanto agora Joabe, mais uma vez, né, está à frente do exército para se posicionar ao lado do rei Davi para então perseguir e liquidar com Seba, né, que era este que levantou o motim. Essa é a vida, né, do rei Davi diante de todos esses dilemas e desafios que nós percebemos, né, na sua trajetória de vida. O Evangelho de João está mostrando Jesus após a ressurreição, encontrando com seus discípulos, aparecendo pela terceira vez a eles, né? E encontra com Pedro especialmente. Há uma grande pesca, uma pesca milagrosa. Ali ele se revela mesmo, né, que era o Senhor Jesus. Graças a Deus, nós assim nos vemos, né, com esta mensagem tão poderosa da ressurreição do Senhor Jesus. O caminho dos justos afasta do mal. Quem segue esse caminho está seguro. Deus nos abençoe.